Milena, obrigada pelo convite para falar sobre esse tema. É um tema ao qual eu me dedico desde o mestrado, em que eu venho estudando direito de acesso à informação pública e comunicação, e no doutorado, novamente, porém pela perspectiva de uma comunicação pública. E, bom, em resumo, para falar direto ao ponto, os desafios para a criação de uma cultura de transparência. Primeiro, a gente tem que pensar que a gente não tem uma cultura de transparência, que o tema da transparência é muito recente. Ele começou a surgir, ganhar força, principalmente ao fim dos anos 90, início dos anos 2000. Então, se a gente considerar nosso histórico de patrimonialismo, é um desafio muito grande adotar uma cultura de transparência aqui no Brasil. E o que é esse traço patrimonialista? Essa dificuldade mesmo em delimitar o que é público e o que é privado, o que é um assunto de interesse público e o que diz exclusivamente a esfera privada. Então, eu acho que para a gente vencer essas resistências, são basicamente por duas frentes de atuação. Uma delas, eu diria que é o educar para questionar, e a outra seria capacitar para responder. O educar para questionar seria fazer com que as pessoas percam o medo de perguntar, basicamente. Fazer com que elas entendam que ser atendido, ser respondido por um servidor público, por exemplo, não é um favor, é uma obrigação. E, do outro lado, capacitar para responder é que a outra ponta desse processo consiga entender que o Estado ele é tutor das informações, mas não é dono delas. Então, não é necessário você questionar o porquê essa pessoa está querendo essa informação, o que ela vai fazer com essa informação, não diz respeito a ela questionar isso. Então, acho que é basicamente por essas duas frentes, educar para questionar, fazer a gente perder o medo de perguntar as coisas, e capacitar para responder. Como estimular o uso de ferramentas de acesso à informação em sala de aula? Eu acho que a gente pode usar as ferramentas de acesso à informação em duas frentes também. Dentro de sala de aula, como recurso didático, e fora de sala de aula. Eu vou focar minha resposta na primeira opção, que é dentro de sala de aula como recurso didático. Então, existem informações que estão disponíveis e que podem interessar diferentes áreas do conhecimento e podem ser exploradas pelos professores em sala de aula. Por exemplo, uma aula de geografia, na hora que for falar sobre os diferentes tipos de biomas existentes, por que não sugerir uma atividade utilizando o banco de dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? Acho que pode ser um recurso didático dinâmico, usado em sala de aula para complementar uma disciplina. Outra opção, na hora que você for falar sobre, não sei, temas como os que se relacionam com saúde pública. O SUS tem um banco de dados riquíssimo, o DataSUS, e ele pode auxiliar na hora de discutir temas com adolescentes sobre DSTs, sobre gravidez na adolescência, só utilizando essa base de dados do SUS. Então, o Estado, ele produz muita informação, essas informações são disponibilizadas em bancos de dados, e elas podem ser utilizadas em sala de aula. E, eventualmente, quando a informação não estiver disponível, e ela poderia ser utilizada em sala de aula, pode-se solicitá-la. Poderia informar experiências que considera bem-sucedidas? Eu pensei aqui num conjunto de experiências que vale a pena ser mencionado. Por exemplo, teve uma escola em Ribeirão Pires, em São Paulo, em que eles pintaram os dados de avaliações da escola no IDEB, dos alunos da escola no IDEB e no IDESP. Eles pintaram os dados dessas avaliações no muro da escola, os gráficos. Então, foi uma iniciativa muito curiosa, porque muitas pessoas não têm acesso a computador, ou não sabem como ter acesso a essas informações, e a escola pintou nos muros os resultados dessas avaliações. Então, é um exemplo muito interessante de uso da transparência bem sucedido na área da educação. Além disso, a ONG Transparência Brasil tem duas frentes de atuação, dois projetos de atuação que eu acho bem bacanas relacionados à área de educação, que é o TADPE,
que é um projeto que ajuda a fiscalizar a entrega de escolas e creches financiadas pelo governo federal, e o outro projeto é o Obra Transparente, que monitora licitações e contratos de obras de escolas em parceria com outros observatórios sociais. Bom, essas são dois projetos da ONG Transparência Brasil, mas eu também gostaria de citar outras experiências. Uma que aconteceu aqui na Universidade de Brasília, alguns anos atrás, que foi uma experiência em que um aluno pediu, via Lei de Acesso à Informação, o dado sobre quanto custa o almoço do restaurante universitário, e ao receber a informação, verificou-se que pagava-se muito acima do que deveria ser pago. Enfim, o resultado desse pedido de acesso à informação foi que foi feita uma nova licitação para uma outra empresa fornecer o almoço na Rio. E eu tenho, enfim, uma série de outros casos que estão relacionados à transparência e ambiente escolar. Por exemplo, por meio da Lei de Acesso à Informação, sabe-se que o número de alunos com nome social quadriplicou desde 2015 em São Paulo. Por meio da Lei de Acesso à Informação, sabe-se que os casos de agressão a professores cresceram 189% no estado de São Paulo em 2018. E para deixar uma dica, não sei se vale, de um caso real e que foi e que virou filme, no ano passado, em 2019, a HBO transformou num documentário um caso que aconteceu numa escola dos Estados Unidos, em que uma aluna do ensino médio descobriu, ao vasculhar dados sobre a licitações da escola que ela estudava, uma série de fraudes. E essa fraude, ela acabou gerando uma grande notoriedade, mas, enfim, o fato é que tudo isso começou porque uma aluna do ensino médio resolveu vasculhar as contas da escola em que ela mesma estudava. E isso ganhou uma grande repercussão, foi parar nos grandes jornais, os diretores foram punidos, foram trocados. Se eu não me engano, foi tipo o maior escândalo na educação pública dos Estados Unidos até então. Luma, o que você sugere de atividades para os docentes e para os estudantes de ensino médio e fundamental? E nessa última pergunta, você também fica livre para falar sobre outros aspectos, alguma outra coisa que você considerar relevante, tá bom? Ok. Bom, entre os alunos do ensino fundamental, eu acho que os professores já podem começar a explorar em sala de aula a noção de perder o medo de perguntar. Então, quando você estimula a curiosidade da criança desde as séries iniciais, você lá, quando ela estiver lá no ensino médio, você vai poder colher frutos muito maiores do que você começar essa conscientização no ensino médio. Então, no ensino fundamental, eu acho que o principal é você conseguir estimular a curiosidade da criança, fazer com que ela sinta vontade de fazer perguntas. Então, por exemplo, concursos de redação que tenham a transparência como tema, ou fazer com que a criança se interesse em entender como funciona a escola que ela estuda, como é que funciona a eleição do diretor, como os professores são escolhidos, como que os professores são escolhidos para dar determinadas matérias, como que a grade da disciplina é definida, qual o currículo do professor. Esse tipo de tema, eu acho que já pode começar a ser explorado no ensino fundamental. No médico, acho que talvez eu vá repetir um pouco, mas o que eu acho que é possível fazer é tirar vantagem dos bancos de dados públicos que existem para trabalhar nas disciplinas em sala de aula. Então, DataSUS, informações sobre questões ambientais no INPE, tudo isso você pode escolher um banco de dados e usar isso em sala de aula. Prestação de contas de candidatos no site do TSE, tudo isso está disponível para usar numa disciplina de matemática, por exemplo, por que não? Então, uma vez que essa criança ela já vai ter passado por um processo de perder o medo de perguntar lá atrás, quando ela estiver no ensino médio, ela vai conseguir se apropriar dessas ferramentas com muito mais know-how no ensino médio, eu acho.
Eu queria saber como é que a gente pode lidar em sala de aula com as desigualdades em relação ao acesso à informação, oriundas da desigualdade social como um todo existente no Brasil, com acesso à informação, acesso às tecnologias de informação e comunicação. O que os professores podem fazer? Como é que a gente pode deixar esse ambiente menos desigual? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que esse é um tema essencial de ser tratado, porque é muito difícil você falar de transparência e de acesso à informação quando antes mesmo da informação a escola ou a família do estudante ou o estudante não tem acesso a outras coisas muito mais primordiais. Então, é bem curioso, porque já existe uma série de estudos que fizeram pesquisas sobre direitos de acesso à informação em experiências em escolas em comunidades mais carentes no México, e constataram que para aquele público de pais, de alunos daquelas escolas, não fez muita diferença a série de oficinas sobre transparência e acesso à informação, porque simplesmente eles não tinham internet em casa. Ou a escola que os filhos estudavam não tinha um laboratório de informática em que eles pudessem aplicar aquilo que estava sendo instruído nas disciplinas das oficinas de acesso à informação. Então, a conclusão é que, para você prover direitos de acesso à informação, para você fazer uso de mecanismos de transparência, você tem que partir do pressuposto de que você já garantiu outras coisas, outras condições essenciais, como banda larga, como energia, esse tipo de coisa, para que o aluno consiga ter acesso aos esses mecanismos de transparência. Mas eu acho que é possível você pensar em soluções alternativas. Não é nada do tipo, então se o aluno não tem internet em casa, se ele não tem um computador, ele não vai conseguir jamais usar as plataformas de transparência. Não, ele vai ter um acesso muito limitado, mas ele consegue por outros caminhos. Por exemplo, é possível, sim, fazer solicitações de acesso à informação pessoalmente, indo no órgão público e fazendo a demanda. É possível solicitar acesso à informação por carta, e se o órgão tiver um número de contato, por telefone. Mas, sem dúvida, a experiência fica muito comprometida. Por exemplo, na hora de acessar banco de dados, como você vai acessar banco de dados sem você ter uma estrutura para ter esse acesso? Então, é isso, assim, a transparência é um tema que é importante, mas para ele ser exercido na sua total capacidade, na total potencialidade, outros pré-requisitos têm que ter sido preenchidos lá atrás.